A seguir, IIGD Irajá. E eu trago aqui uma pergunta hoje. E você é quem vai analisar. Dentro dessa pergunta, você é natural ou espiritual? Não responda agora. Ou responda para você mesmo. Você é natural ou espiritual? A pergunta é essa: eu sou uma pessoa natural ou espiritual? Porque muitos cristãos confundem as coisas, irmãos. Pessoas que aceitaram a Jesus e às vezes até no atendimento rebatem a gente numa naturalidade ou numa carnalidade assim absurda. Ah, mas eu sou um ser humano físico, eu tenho que viver a vida física. O que é físico é consequência. O que é espiritual é origem. E aí? Nós somos naturais, nós éramos naturais até encontrarmos Jesus. A partir do momento que a palavra de Deus, Jesus, a palavra, entrou no nosso coração, agora vai depender de cada um de nós. Uns aceitam a Jesus e ficam estagnados e acham que está tudo certo. Aceitei a Jesus, amém. E vão levando a vida. Vida espiritual totalmente apagada, parada. E depois se queixam porque não vencem isso aqui, não vencem aquilo ali, porque a doença não vai embora, porque uma porta não se abre, porque eu não sou feliz. Então vamos entender, irmãos. A pergunta é essa, cada um tem de fazer a sua pergunta. Mas há quem ainda responda assim: acho que. Achismo não define nada. Com Jesus não funciona. Eu penso que. Não, também não resolve nada. Não, pastor, eu tenho que pensar. Você tem que pensar e eu tenho que pensar como Deus pensa. Eu tenho de ter a mente de Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Isso, 1 Coríntios, capítulo 2. Agora você vai no versículo 14. De 14 a 16. Vamos juntos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora a pergunta, irmãos, mais uma: será que nós temos mesmo a mente de Cristo? Será que nós temos mesmo a mente de Cristo? Eu penso como Cristo pensa, mas quem é Cristo? A palavra. Então eu penso de acordo com a palavra. A primeira parte que nós lemos foi o 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Isso mesmo, irmãos. O cristão que quiser viver no mesmo nível natural que o mundo vive, está distante de Deus. Porque Deus é Espírito. E Deus só pode falar com alguém através do coração. Através e pela sua palavra. Se a pessoa não compreende as coisas espirituais, não compreende a palavra, ela se torna uma presa fácil do diabo, irmãos. Tudo que o diabo quer é que o ser humano desconheça a palavra de Deus. Que não descubra o que foi feito por Jesus.
Você vê que a maioria que você pergunta, você conhece Jesus? A maioria diz conheço. Quando você começa a falar da palavra de Deus, a pessoa fica desconcertada porque ela não sabe nada. Nada, nada, nada. Um pouquinho antes dessa parte, que isso aqui é um contexto, óbvio, logo no início desse capítulo, o apóstolo Paulo falou assim, deixa eu mostrar para os irmãos uma coisa aqui. Paulo diz assim, logo no início, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando, o versículo 1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Aí ele diz assim, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Eu vou repetir o versículo 4. A minha palavra, Paulo dizendo, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Dá uma paradinha. Às vezes há pessoas, irmãos, que envolvem pessoas de tal modo, pessoas influenciáveis, a tal ponto que as pessoas fazem o que aquela pessoa fala. Ou elas imitam até aquela pessoa. Tamanho o poder de influenciar. Um exemplo disso é a moda. Parece uma determinada atriz com um corte de cabelo diferente, ou lança-se na moda, aquele ator famoso, fez lá um corte de cabelo, tá cheio de vírgulas e etc. E lá tá todo jovem, cheio de vírgulas e etc. O cristão não, a pessoa que aceita Jesus, ninguém faz a sua cabeça. Atenção, irmãos. A pessoa que aceita Jesus, ninguém faz a tua cabeça. O cristão não se deixa influenciar pelo mundo, o cristão não se deixa influenciar por nada, por coisas ou por quem quer que seja, que esteja fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é a razão da vida do cristão. Ou seja, ele ouve, ele lê, ele compreende, entende e pratica, coloca em prática. Isso vai fazer o diferencial em tudo, 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 tudo. Tudo, irmãos, tudo é tudo. Tudo é tudo. Agora, tem aqueles que se convertem e ficam no meio termo. Meio barro, meio tijolo. Meio naturais, meio. E nunca são espirituais. Meio. Ou seja, não, eu sou de Jesus, eu sei que Deus é Espírito, eu sei que Jesus é a palavra, e fazem da palavra um apoio para a sua vida, para vencerem na vida. Está tudo errado. Deus não quer meios filhos, Ele quer filhos inteiros. Você é um filho inteiro de Deus, ou seja, o teu espírito, alma e corpo pertencem a Cristo? O teu espírito, alma e corpo pertencem a Deus? Ou você faz com o corpo o que você quer? Ou você permite, vamos dizer, que até o diabo brinque, uma das brincadeirinhas, doenças e enfermidades. Enquanto o entendimento for fraco, irmãos, o diabo vai ter espaço. Eu me impressiono quando eu vejo cristãos separando vírus e bactérias do mundo espiritual. Eu me impressiono. O homem natural, paciência. Eu lembro o episódio que eu tive há muitos anos atrás. Num determinado grupo de que eu participei, era um estágio. Estava fazendo um estágio de direito. E nesse estágio só tinha, nessa prática, só tinha 9 pessoas, 9 alunos. 9. E foi interessante. E a gente se comunicava na época, né? Os professores se comunicavam, nessa época não tinha WhatsApp, se comunicavam muito por e-mail. E aí tá bom. Só que não houve comunicado nenhum, tá lá, fui eu. Cheguei lá, o professor olhou pra minha cara e falou, ué, você veio?
Ué, você não está com a virose? Você não está com dengue? Falei, não tenho, não vou ter, não tenho, não estou e nem vou estar. Ou nem vou ter. Coisa assim. Eu sei que eu falei taxativamente. Falei, não tenho, não vou ter. Em nome de Jesus. Aí ele falou, peraí. Mas todos os alunos se comunicaram comigo e falaram que estão com dengue. E você não está? Como é que você não está? Quase brigando assim. Como é que você não está? Eu falei, professor, já lhe falei de Jesus. Eu não estou porque eu sou de Jesus. Ah, mas peraí. Eu conheço muito crente que vive doente. Doutor, ou professor, eu tenho escudo. Aí ele arregalou o olho. Mas que escudo é esse? Eu falei, Jesus. Ah, não vem falar de religião. Eu falei, o problema é esse. O problema é esse. Aí eu rasguei o verbo. Eu falei, ó, todo mundo confunde Jesus com religião. Jesus não é religião. Não, deixa isso pra lá. Ó, não vai ter estágio hoje, só veio você. Tá bom, professor. Deus abençoe. E fui eu fazer outras coisas. Graças a Deus que não falta o que fazer. E aí, é sério, pessoal. Ah, mas como que você não teve... Por quê? Como que você não teve dengue? Desse jeito de dizer. Quase que em ponto que eu tinha que ter dengue. Eu disse, não tenho e nem vou ter. Ou não tive e não vou ter. Eu sei que eu respondi com 2 palavras. Não tive e não vou ter, ponto. Eu não vou dar brecha. Mas por quê? Mas como que você não teve se todo mundo está com dengue? Porque eu tenho escudo. Mas que escudo é esse? Esse escudo é Jesus. Ah, lá vem você com religião. Depois lá na frente eu consegui conversar sério com ele. Até dei para ele aquele livro, o Salmo 91. Dei para o professor. Falei sério, falei de salvação, falei de vida eterna. Falei, ó, tá aqui. Escuda isso aqui. Jesus é protetor. Ele é um fogo consumidor. Mas é preciso colocá-lo no peito e na prática de vida. O apóstolo Paulo está dizendo, o homem natural não compreende. Irmãos, o que está acontecendo com os cristãos, irmãos? As pessoas se convertem e continuam no natural. Pessoas se convertem e não assumem um compromisso sério com Deus. Não se comprometem com Deus. A prática de vida. Claro que você tem sua vida material, mas tudo é espiritual, meu irmão. Você está lá no seu trabalho. Você está no seu trabalho, mas o Espírito de Deus está ali contigo. Jesus precisa estar dentro do teu coração. A qualquer momento, talvez a qualquer momento você pode precisar repreender uma seta. Uma seta de uma enfermidade. Uma seta de um mau pensamento que pode tentar te jogar para baixo, te trazer um medo. O cristão, meu irmão, ele não pode ficar só na defensiva. Ele tem que contra-atacar. Ele tem que ser guerreiro. Tudo é espiritual. Quando Golias desafiou Israel, o Saul, que era um homem natural, era carnal. Saul, que era só carne. Por que eu digo que ele era só carne? Porque ele só avisava as vontades dele. Ele só queria a satisfação dele. Quando ele pôs os olhos nas riquezas que poderiam acrescentar ao seu reino, ele não pensou 2 vezes. Ele poupou os bens que ele quis poupar quando Deus disse, acaba com tudo. Tem gente que é assim, meu irmão. Tem gente que se perde, porque gosta, porque tem paixão por determinada coisa, e aquela coisa absorve, e a pessoa não troca aquela coisa, fazendo uma renúncia por Jesus. Uns não deixam os amigos, outros não deixam o palavreado torpe, outros não deixam as festinhas, isso, aquilo, outro. Ah, mas eu tenho que viver a vida. Vai vivendo a vida. Vai vivendo a vida. A morte apanha repentinamente e aí acabou. Vida é Cristo. Então o apóstolo Paulo disse, eu quando fui encontrar vocês, eu não fui com palavra de sabedoria humana. Eu fui com demonstração do Espírito. Ou seja, eu fui com o Espírito de Deus. Irmãos, a letra mata. Está cheio de evangélicos, cheios de versículos na boca.
Estão com versículos de prosperidade todos endividados. Tem pessoas que vivem com a boca cheia, mas boca cheia. O Senhor, Ele vai além do que pedimos ou pensamos. Vai no contexto. Vai no contexto. Meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir em glória as minhas necessidades. Geladeira vazia. Aluguel atrasado. Não tem fé para uma casa própria. Tem gente que é engraçada, compra o túmulo, mas ainda nem comprou a casa própria. E é natural. É natural, mas compra o túmulo. Pensa na morte e não pensa na vida. Conheço pessoas assim, que se preocuparam ainda jovens em fazer um plano funeral e não compraram casa própria. E Jesus é quem diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer comprar o túmulo? Compra. Mas por que não compra primeiro a razão da vida? Vai viver nesta terra, mas vai viver para Deus. Voltando no 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É tão bonito quando chega alguém, irmãos, na igreja, que em pouco tempo você vê Jesus trabalhando na vida dessa pessoa, e em pouquinho tempo ela tem um testemunho extraordinário, está com a vida toda restaurada e além. Ou seja, é coisa tremenda. Mas há pessoas que entram nas igrejas, irmãos, entra ano, sai ano e não muda nada. Nada. A misericórdia de Deus é que ainda é tão grande, que sustenta como estava. Mas que isso? Pelo amor de Deus, doença não vai embora. Tudo é natural. Não, o problema é problemão. Tem gente que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. Pastora, minha família não muda. Pastora, o fulano não toma jeito. Pastora, minha casa vive, só tem briga. Eu digo, mas como é que pode? Mas Jesus não entrou? Está aqui no meu coração. Está aqui, mas aqueles rebeldes, aqueles mundanos. Aí você para, pede para a pessoa parar, e você vai lá na Bíblia e abre e diz: escuta, a sua forma de falar traz a bênção de Deus? Não sei. Ué, mas como não sabe? Como não sabe se a escola está aqui aberta? A escola está aqui aberta. A morte e a vida estão no poder da língua. Aí você diz: está aqui. Aí você abre a palavra e mostra: abençoai e não amaldiçoeis. Começa a abençoar. Por que a senhora não abençoa? Porque eles não dão razão nenhuma, motivo nenhum para eu abençoar. Eu falei: a senhora está esperando que motivo de bênção caia do céu? A senhora está esperando olhar com o seu olho físico uma transformação que a senhora não operou, que a senhora não trabalhou? Minha irmã, arregace as mangas. Vida espiritual é trabalhosa. A senhora quer que sua vida mude? Mude. Mude a senhora. Saul, quando olhou Golias, quando ele olhou de longe, Saul se apavorou. Todo o povo de Israel ficou apavorado. Saul, o Golias era gigantesco, ele era um gigante, ele era enorme. Uma família nas drogas, uma família no álcool, um câncer. O gigante, meu irmão. 4 gerações, 3 que caíram na miséria. O gigante. Alguém tem que arregaçar as mangas e trabalhar. Vamos buscar Deus. A bênção de Deus não é uma lâmpada de Aladim, não. É oração, meu irmão. Mas vamos aprender a orar. Eu não canso de dizer, irmãos, escola bíblica, irmãos, e estudo da palavra de Deus.
Estuda a palavra. Enquanto for natural, enquanto o cristão for natural, perdão, ele não é mais natural, ele é carnal. Natural é aquele que não encontrou Jesus, aquele que não aceitou Jesus, que nunca encontrou Jesus. Jesus, a palavra. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.